Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nós temos uma surpresa maravilhosa para vocês, que é a estreia da coluna A Aula do Coronel, com o Coronel Marco Coutinho. O Coronel Marco Coutinho, eu vou fazer a apresentação dele para vocês. Alguns que já fizeram curso aqui no Arte da Guerra já conhecem, tá? Mas eu considero um dos melhores comentaristas militares do Brasil. Vamos ver quem é. Então tá aqui, gente. Esse é um dos cursos que a gente o Coronel Coutinho ministrou aqui a Rússia e o Sul Global, tá? É o Coronel Marco Antônio de Freitas Coutinho, ele é oficial da reserva do Exército Brasileiro, ele foi oficial de ligação da ONU, né, com o contingente ucraniano em Angola e adido na Rússia de 2013 a 2015, tá? Durante o período da Maidan. E o Coutinho, ele tem um diferencial muito grande, ele é fluente na língua russa. Então, agora, toda semana, a gente vai tentar trazer ele aqui. Eu aproveito também e convido vocês para conhecerem o canal do Telegram do Coronel Marco Coutinho. Então, vamos ver a excelente aula que ele deu sobre drones aí. Acompanhem conosco. Olá, especialistas do canal Guerra Russo-Ucraniana. No nosso vídeo da semana 982 da guerra, iremos apresentar uma análise sobre os drones de longo alcance Geran 2, atualmente de fabricação russa, mas inicialmente importados do Irã e cuja designação iraniana era Shahed 136. Inicialmente nós apresentaremos alguns vídeos demonstrando o crescente uso de enxames de drones Geran contra alvos importantes. Por exemplo, ontem nós tivemos um ataque russo contra alvos em Kiev. Apresentaremos algumas imagens desses ataques e vamos analisar o que está exatamente acontecendo com o desenvolvimento desses drones designados Geran 2. Apresentaremos, portanto, um vídeo em que procuraremos descrever as características do drone Geran 2 e também apresentar as evoluções que esse drone foi sofrendo ao longo da guerra, e a principal delas é a introdução de câmeras e melhoria nos processos de guiamento e introdução de inteligência artificial. Então vamos lá. Bem, nós vimos aí algumas aproximações da cidade de Kiev por enxames de drones Geran 2. E o que chama a nossa atenção é a reduzida ou quase inexistente presença da defesa antiaérea ucraniana. Isso pode se explicar por diversos motivos. O primeiro deles seria a falta de munição, seja de mísseis, seja de canhões antiaéreos de baixa altura, por exemplo, como temos aí o Gepard ou outros equipamentos que os ucranianos possuem. Mísseis Patriot. Mísseis Patriot não se utiliza mais para isso porque os mísseis Geran são baratos e os mísseis Patriot são caríssimos. Então a questão da falta de munição ou impossibilidade de uso de determinadas munições para combater mísseis Geran pode ser uma causa. Mas existem também, eventualmente, características técnicas que estão sendo agregadas a essa geração de drones de longo alcance que podem estar ou interferindo ou tornando-as imunes às defesas antiaéreas ucranianas. Para a gente discutir isso, inicialmente a gente vai analisar, por meio de um vídeo que eu vou passar agora a seguir, as principais características dos drones Geran 2. Vamos lá então. Bem, esse é o drone Shahed 136, que na Rússia é designado como Geran 2. A categoria dele é popularmente conhecida como drone kamikaze, ou drones suicidas. Se nós formos comparar o Geran 2 com um míssil calibre russo, que custa $1 milhão, um Tomahawk que custa cerca de $2 milhões, um drone Geran está na faixa entre 10 e 20 mil dólares, muito mais barato.
Enquanto uma munição vagante, né, as chamadas loitering munitions, eles não têm uma trajetória balística, eles podem circular no campo de batalha atrás de um seu alvo. Vamos ver algumas das especificações do Geran 2 ou do Shahed 136. O comprimento dele 3,56 m, sua envergadura 2,95 metros. Portanto, ele é um drone bastante pequeno, né? Comparado com um combatente aí, nessa imagem dá para ver a dimensão de um drone comparado com um ser humano. A propulsão desse drone é por um motor chamado MADO, um motor civil de 50 HP. O som dele é muito característico, lembra muito, é um som bem estilo Junkers 88, né? Aquele bombardeiro de mergulho alemão. Ele é guiado por um sistema GLONASS russo. Ele possui flaps, né, e elevons para altitude e direcionamento. O alcance dessa categoria de drones está em torno de 1.000 km. O peso de decolagem dele são 220 kg, com uma cabeça de guerra que pode ter entre 5 e 50 kg de explosivos. Veja na imagem o resultado de uma explosão. A decolagem desse drone é assistida por um motor foguete. Então os drones eles são lançados por meio desse motor foguete e tomam a velocidade inicial de ejeção, vamos dizer assim, e o motor foguete ele é ejetado, né? Ele não fica na aeronave. Logo após a decolagem, o motor foguete é ejetado. Na posição de lançamento, até 5 drones Gerans podem ser lançados no dispositivo, que é uma viatura de lançamento. E 2 viaturas, normalmente o que é empregado, pode lançar um enxame de 10 até 10 drones Geran 2 ou Shahed 136. Ele é difícil de detecção do radar devido à sua confecção em compósitos, né, em materiais de difícil detecção por radar. Por exemplo, um sistema Gepard que utiliza canhões e radares, ele consegue abater facilmente um míssil desse, mas quando a gente considera um enxame já fica muito mais difícil. Nem todos vão ser abatidos em termos de configuração básica. Nessa filmagem está vendo desde um lançamento, tá? Como é que o lançamento é feito, como eu falei, pelo motor foguete, tá certo? Que depois é ejetado e finalmente a ação de saturação que um enxame pode produzir sobre um alvo, né? Diversos Gerans atingindo um determinado alvo provocam um grau de saturação bastante elevado, principalmente considerando sua carga útil, né? Sua cabeça de guerra de 5 kg de explosivo, podendo chegar até 50. Provoca uma grande destruição, como a gente pode ver nessas imagens. Também algumas imagens ao vivo de um ataque a Kiev. Não é recente, é um ataque anteriormente realizado. Bem, vistas as características do Shahed 136 ou do Geran 2, a gente tem observado que a partir do momento que esse drone ele foi nacionalizado pela indústria russa, algumas características mais recentes têm chamado a atenção. A primeira delas é que a taxa de sucesso da defesa antiaérea ucraniana tem caído significativamente. Os russos têm atacado quase que diariamente, e nos últimos meses, vários meses, diariamente. E essa taxa de sucesso da antiaérea ucraniana vem caindo assustadoramente. Inicialmente, em relação aos Gerans, ela tinha uma taxa de sucesso aí de mais de 80%, e hoje, em muitos casos, ela chega a 30%, até menos. O que pode estar acontecendo? Então esse é o primeiro ponto que chama a atenção. O segundo ponto que chama a atenção é que recentemente começaram a ser divulgadas imagens filmadas por drones Geran, que inicialmente não tinham essa capacidade, eles não visualizavam o alvo, não gravavam o alvo. Então o que tem surgido de hipóteses
de evolução do drone. A primeira delas é que alguns drones do enxame têm capacidade apenas de atuar como drones de reconhecimento, né, de localização, filmando os alvos, e os outros drones do enxame se comunicam com esse drone de localização para atingir o alvo. Por que isso é importante? Inicialmente, os drones iranianos, eles eram pré-programados, ele era do tipo fire and forget, ou seja, você atirava e esquecia. A programação já estava lá no míssil, naquele momento do lançamento. E ele ia em direção ao alvo selecionado, não tinha interferência humana. Com essa questão da instalação de câmeras nos drones, essa característica é uma característica importante. Se for da forma que eu sugeri, né, de que um drone fizesse, vamos dizer assim, o reconhecimento e engajasse o alvo por meio de câmera, e esse drone estivesse numa altura tal que ficasse a salvo, por exemplo, dos Guepards. Já falei aqui que os Patriots não são utilizados contra o Geran pelo custo, por questão de custo. Então, o resto aos ucranianos utilizarem canhões antiaéreos ou mísseis de baixa altura. Em ambos os casos, existe um limite, né? O volume de proteção que eles proporcionam tem um limite de altura. Então, os Gerans que têm capacidade de reconhecimento e de filmagem do alvo, engajamento do alvo, eles ficam acima desse volume de fogos e transmitindo informações para os demais. E os demais conseguem, por meio de inteligência artificial, selecionar seus alvos, os alvos que estão mais adequados para eles, e atacar. Também essa questão do volume de proteção se aplica também à guerra eletrônica. Os meios de guerra eletrônica que poderiam interferir. Estando acima vamos dizer assim, do volume proporcionado pela defesa da guerra eletrônica, os mísseis de designação de alvos, os mísseis que filmam, também estariam acima. Vejam, então tudo isso pode ser uma forma que os russos estão utilizando, e já vem utilizando isso com sucesso, por exemplo, num míssil que eles já usam, num drone, que eles já usam há muito tempo, que vem tendo uma taxa de sucesso muito elevada contra alvos em terra, né? Então eles já vêm utilizando essa tecnologia já há algum tempo, tá certo? Então é possível que eles aproveitem essa tecnologia também nos Geran 2. E como essa outra tecnologia é utilizada em drones de curto alcance, agora eles estão utilizando em drones de longo alcance. Seria uma evolução bastante significativa nos meios de ataque mais estratégicos que os russos utilizam, que no caso aí o meio mais utilizado tem sido o Geran pelo custo, tá certo? Então, vou passar um filme aí mostrando novamente a questão da imagem e agradeço a todos pela assistência. Forte abraço.